Amém. Abra comigo o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Vamos pegar aqui do versículo 9 ao versículo 14. Amém? Na bênção, vão, acompanhem comigo. Jesus disse esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, pois qualquer que si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Podem sentar. Amém. Eu quero estar aqui começando, vamos estar meditando nessa palavra, naquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Mas eu quero fazer menção rapidamente aqui uma regra básica de hermenêutica. Porque hoje em dia a palavra do Senhor muitas vezes tem sido colocada de uma maneira muito, às vezes sem respeito. E a regra básica da hermenêutica é exaltar a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor. Amém? Esses 2 pontos são as regras básicas da hermenêutica, pois a palavra é a revelação de Deus. Você crê nisso? Amém? A palavra é a revelação de Deus. Então, por isso, sempre quando nós vamos ministrar, vamos colocar a palavra do Senhor, precisamos entender esse princípio e estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós e para as nossas vidas. E eu quero hoje estar orando com os irmãos, entendendo, para que a gente possa absorver algo de Deus para nós, nesse ponto, nessa passagem. E aqui nós vemos, 2 homens, essa passagem muito bem conhecida, creio que vocês já até ouviram algumas mensagens e pregações em cima dessa passagem. 2 homens, um se achando justo demais, outro reconhecendo os seus erros e as suas falhas. À primeira vista, quando a gente olha esses 2, já nos leva na questão antropológica, olhando o homem. Claro, um olhou ele próprio de uma maneira, outro olhou ele de outra maneira. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que não é uma questão de antropologia de que como cada um estava se olhando. É uma questão de como nós somos mostrados e revelados na presença de Deus. Amém? Na presença do Senhor, nós somos mostrados, somos ali desnudos na presença do Senhor, quando realmente nós reconhecemos quem é Deus. Fala assim comigo: quem é Deus? Então, nisso, meus irmãos, realmente mostra aquilo quem nós somos. Quando nós sabemos quem é Deus, reconhecemos quem é Deus, e aí automaticamente nos mostra quem nós somos. Aqui nós vemos esses 2 homens. Um estava ali batendo no peito, sendo justificado pela lei, e não que estivesse errado com relação àquilo que eles tinham como lei, como palavra naquele tempo, mas ele não entendia quem era Deus. Ele não tinha noção de quem era Deus. E ele achava que Deus era uma coisa somente de barganha, que Deus estava ali somente para fazer um negócio, e que a grandeza de Deus estava ali par a par com ele como homem. E o nosso Deus é muito mais que isso. Amém, meus irmãos? O nosso Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Ele é muito mais do que barganha e negociação. O nosso Deus está acima de todas as coisas.
E esse outro homem, o segundo homem, ele teve uma visão totalmente diferente. Ele realmente reconheceu quem é Deus, sem importar-se com quem estava ao seu redor, com quem estava próximo. Era ele e Deus. Ele reconheceu e da mesma maneira o nosso Deus continua sendo hoje. Ele é justo, amém. É misericordioso, amém. Então, esses dois pontos continuam prevalecendo sobre a nossa vida. Ele realmente quer ver-nos de uma maneira diferente. E quando nós enxergamos Deus da maneira como é, Ele age na nossa vida e faz-nos enxergar da maneira como nós devemos enxergar. Amém, meus irmãos? E é esse princípio de Deus que eu quero estar trocando ideia com os irmãos hoje. E nós vemos uma oração, quero pegar com vocês, depois nós voltaremos aqui. Vai comigo, vamos voltar lá na Antiga Aliança, em 1 Crônicas, uma oração de Davi, uma palavra de Davi. Uma coisa é importante para cada um de nós, sobre todos nós, e nós precisamos entender esse princípio de Deus. Tudo aquilo que vem na nossa mente a respeito de Deus, mostra realmente o que nós pensamos de Deus. Então nós precisamos entender esse princípio de Deus. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 29, eu quero pegar aqui 3 princípios da oração de Davi, que mostra quem é Deus. E isso é um princípio básico de cada um de nós, como igreja, como congregação do Senhor, como povo de Deus. Amém? Nós não podemos deixar isso cair em esquecimento, não podemos deixar isso ficar apagado, porque nós precisamos ter certeza, convicção de quem é Deus. Amém, meus irmãos? E isso é primordial. Por exemplo, se alguém você faz um questionamento, quem é Deus para você? E aí às vezes nós ficamos questionando ou queremos encher de fatos teológicos e esquecemos de que Deus se mostra de uma maneira pura e simples em 3 pontos principais, que eu quero estar trocando ideia com os irmãos agora. Vamos comigo aqui, aqui no capítulo 29 de 1 Crônicas, essa oração de Davi. Primeiro, versículo 10, vamos começar aqui do versículo 10, para ver esses 3 pontos sobre a nossa vida. Amém? Na bênção, acharam aí 1 Crônicas 29, versículo 10. Vocês estão acordados aí, gente? Amém. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor Deus, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade a eternidade. Eu quero pegar com vocês, esse aqui é um primeiro ponto da questão de quem é Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele tem nas suas mãos o controle de tudo e de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Ele é o mesmo, imutável, de geração a geração. Ele não muda, Ele não tem variações. O nosso Deus é único e verdadeiro. E aqui nós vemos que o primeiro ponto, Davi já começou a reconhecer. E essa passagem aqui, depois você pode ler em casa os versículos anteriores, Davi começa essa oração, esse louvor a Deus, agradecendo por tudo o que o povo tinha feito, tanto ele quanto o povo, quando trouxeram as ofertas, as doações para a construção do templo, a casa de Deus. Então nós vemos aqui Davi realmente reconhecendo Deus na sua essência, assim como aquele homem que bateu no peito, aquele homem que diante de reconhecer Deus, só coube a ele dizer o seguinte: preciso da sua misericórdia. Amém, meus irmãos? E nós precisamos entender esses princípios. Então aqui Davi começa a louvar, bendizer, exaltar com a congregação, juntos, todos juntos. Louvou Davi ao Senhor perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Versículo 11. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, pois teu é tudo, e o que há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Amém, meus irmãos?
Então ele mostra que reconhece Deus como único, verdadeiro, imutável, o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele reconhece e continua a reconhecer como Rei, como Senhor. E aqui, para um povo daquela época, que viviam e sabiam o que era reconhecer Deus dessa maneira, e a primeira faceta, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês com relação a quem é Deus, é porque Deus é poderoso, Criador de tudo e de todas as coisas, que tem o domínio sobre a sua criação. Ele não criou as coisas e largou ao léu. Ele criou, formou e continua a cuidar de toda a obra da sua criação. Amém, meus irmãos? Ele não simplesmente criou e largou para que caminhasse ao léu. Não, Ele é Pai. Fala assim comigo: meu Deus é Pai. O Pai, Ele conhece, Ele sabe, Ele faz. O Pai, Ele tem o domínio. O Pai sabe o que precisa, o que não precisa. Então, um pai, é claro que hoje em dia fazemos comparação com os pais aqui na terra, vamos ter várias decepções aí. Porque tem vários pais que simplesmente põem o filho no mundo e larga ao léu. Mas esse Deus é Pai na íntegra, naquilo que realmente é a palavra Pai, Senhor, que cuida, que criou, que gerou, que formou, que fez e que cuida e tem o domínio sobre todas as coisas. Amém, meus irmãos? E continuando aqui, versículo 12: riqueza e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Amém? Então tudo isso que nós estamos falando é o primeiro ponto. Tudo isso é o primeiro ponto que remete ao Pai. Tudo isso que nós estamos falando, que Davi foi ressaltando nesses versículos, é o que nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Tudo que temos, tudo que possuímos, vem dele. Amém? Davi estava reconhecendo a grandeza do Senhor, o poderio e que todas as coisas eram dele. Ele estava agradecendo por tudo que tinha sido doado, tudo que tinha sido colocado ali, ofertado, mas reconhecendo que tudo vinha dele. Na bênção. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você, quando tinha seu filho pequenininho, fazendo uma comparação para a gente entender, para a gente poder entender esse princípio de Deus. Pai ou mãe, quando o seu filho estava ali pequeno, não estou dizendo já grande, que trabalha, já trabalhando e tendo o seu sustento, mas o seu filho pequeno, no dia das mães, no dia dos pais, ele vai, pede um dinheiro para o seu pai, para comprar presente para o seu pai. Vocês já viram isso, gente? É claro, é assim. Ou vai e pede dinheiro para a mãe, para comprar o presente para a mãe. E esse é o princípio, é isso que Davi estava falando aqui. E isso nós temos que ter entronizado em nós, quando nós reconhecemos que Ele é Pai. Meus irmãos, tudo que nós temos, que você acha que é seu, que acha que é meu, que acha que é nosso, meu irmão, é do Senhor. Amém? E aqui ele está mostrando, e não quero ficar me atendo, não quero estar falando de coisas materiais somente, não quero estar falando de dinheiro, não, de realmente oferecer tudo aquilo que nós temos, a nossa saúde, o nosso trabalho, aquilo que somos, oferecer a Deus, porque tudo vem dele. E assim como nós, como pais, a gente se alegra quando o filho vem trazer o presente, mesmo você sabendo que você que pagou aquele presente, que você está ganhando dele. Deus se alegra em receber de nós a nossa adoração, o nosso trabalho, o nosso louvor, enfim, tudo aquilo que podemos ofertar ao Senhor. Porque ofertar ao Senhor vai muito além de dízimo e oferta, questões financeiras, não é muito mais, meu irmão. É realmente nos entregarmos ao Senhor. Então quando vem a pergunta, quem é Deus para você? Nós precisamos entender que Ele é Pai. E se Ele é Pai, Ele é merecedor do meu carinho, do meu reconhecimento. E assim como nós, pais, aqui na terra, ficamos contentes, alegres, quando recebemos qualquer coisinha pequena dos nossos filhos, que Ele comprou com o nosso dinheiro, ali, fazendo uma comparação, Deus se alegra em receber de nós tudo aquilo que nós damos a Ele. Amém, meus irmãos? Fala assim, Deus é Pai. Então, quando nós somos questionados quem é Deus, a primeira coisa que nós temos que entender, que Deus é Pai. Amém? Ele criou, formou e não nos largou ao léu. Ele está no comando. Ele está cuidando.
porque Ele é um Pai bondoso. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade em entender esse princípio de Deus é Pai, porque eu tive problemas com meu pai aqui na terra. Mas eu quero dizer o seguinte, meu irmão, esse mesmo Deus nos cura de todo trauma. Ele faz para que a gente possa realmente exaltá-lo e reconhecê-lo da maneira como Ele é, como Pai, Criador, Senhor de tudo e de todas as coisas. Amém? E é isso que Davi reconheceu aqui. Primeiro ponto. Agora continuando, versículo 13, ele diz o seguinte: agora o nosso Deus, graças te damos, louvamos o teu nome e a tua glória. Então ele termina essa primeira parte. Ele reconhece diante de toda a congregação. Davi é rei, gente. Ele é rei daquela nação. E ele sobe diante de toda a congregação e reconhece que tudo é do Senhor, e o Senhor tem o domínio de tudo e de todas as coisas. E que o Senhor Deus é Pai e está ali fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não tem sombra de mudanças. Amém, meus irmãos? O seu caráter é um só. Nós somos humanos, falhamos, erramos, oscilamos, mudamos, mas Ele não. Amém? Por isso que aquele homem, fazendo a comparação da parábola de Jesus, ele estava querendo mostrar isso. Aquele homem, o primeiro homem, batia no peito, achando que, em cima da palavra, sede santos, porque eu sou santo. Ele não estava errado em princípio, mas ele estava trazendo Deus na sua visão, no seu ponto, igualando Deus a ele e esquecendo que Deus é muito além. O outro reconhecia que Deus é santo e que ele precisava ser santo, mas Deus é muito mais santo. Amém, meus irmãos? E esse ponto é principal para nós. Hoje em dia nós estamos negligenciando muito a grandeza de Deus, estamos negligenciando muito porque nós somos contaminados, a nossa sociedade está contaminada, o nosso povo está contaminado, com relação a reconhecer o senhorio, reconhecer a autoridade, aqui na terra mesmo, fazendo comparação, e aí nós achamos que podemos chegar para Deus e tratá-lo como se fosse uma pessoa igual a mim. Não é igual. Deus é acima, Ele é Senhor, Ele é Pai. Ele é misericordioso? Sim, mas Ele é Senhor e Pai. Amém? Agora olha que interessante, continuando, segundo ponto que eu quero falar para vocês. Então o primeiro ponto, quem é Deus? Deus é Pai. Segundo ponto, versículo 14. Mas quem sou eu e quem é o meu povo, que pudéssemos dar-vos voluntariamente essas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Aleluia. Agora ele muda. Agora vem o segundo ponto aqui, meu irmão, que eu quero estar falando com vocês. Preste atenção que esses primeiros versículos, ele usa no imperativo, pronto, acabou, Deus é Senhor. Agora, Davi começa a enxergar Ele. Quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui entregando? Seria a mesma coisa que uma criança chegasse para a gente, fazendo aquela comparação do presente para o pai. A criança falasse, poxa vida, quem sou eu? Nem trabalho ainda, estou trazendo presente para o meu pai. Tudo veio dele. Então ele começa agora a reconhecer quem ele é. É aquilo que eu falei, nós precisamos também reconhecer. Quando reconhecemos quem é Deus, nós começamos a entender quem nós somos. E nós somos, meus irmãos, totalmente dependente desse Deus. Apesar dele criar, apesar dele nos formar, ele nos amar, e Ele simplesmente não nos abandonar e continuar cuidando da gente, cuidando de cada um de nós, porque Ele não criou tudo e largou ao léu, Ele continua no comando. Nós precisamos reconhecer que dependemos dEle. Amém, meus irmãos? E muitas vezes também nós falhamos nesse segundo ponto, porque achamos que não precisamos. E olha só que interessante, versículo 15: somos estranhos diante de Ti e peregrinos, como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança. Ele começou a reconhecer, meu irmão, que nós estamos aqui, e aqui, como homem, nessa terra, nós temos a eternidade pela frente, e agora o tempo passa, não é nada.
é como sombra. A sombra, se você analisar, ela não é fixa, porque ela depende da questão do sol, do percorrer do sol, e ela vai mudando de lugar. E outra coisa, se entrar uma nuvem na frente, cadê a sombra? Sumiu, acabou. E Davi começa a reconhecer que realmente, olha, Deus está no controle e eu dependo de Deus. Então, a primeira parte da sua oração, ele não questionou, ele não perguntou, ele não falou nada. Ele simplesmente reconheceu. Agora, a segunda parte já vem questionamento. E nós devemos nos questionar: quem somos nós? Somos totalmente dependentes de Deus. E olha que interessante. Ele mesmo fala, é o mesmo Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac, Israel, que é Jacó, que caminharam peregrinos e chegaram naquela terra. Ele estava naquela terra, já tinham tomado posse daquela terra. Humanamente falando, aquela terra, naquele período, naquele momento, era deles. E ele reconhece e fala: nós somos como peregrinos. Essa terra que nós estamos aqui, que o Senhor prometeu e que realmente tomamos posse, isso aqui não é nada. O que nós estamos passando hoje aqui, meu irmão, não é nada. O que são, por exemplo, 80 anos, idade média de um brasileiro, diante da eternidade. Pare um pouquinho para analisar. É isso que Davi estava falando. Quem somos nós? O que é 80 anos? E muitas vezes nós perdemos muito tempo. Nós perdemos tempo com picuinhas, com coisas pequenas, com coisas banais, porque esquecemos que tem uma eternidade pela frente. Nós esquecemos que o nosso Deus, apesar de criar, de formar, de estar no controle de todas as coisas e não nos deixar, amém, meus irmãos? Ele quer que a gente reconheça, e Ele mesmo faz essa mediação. Amém? Quem é Deus? Ele é Pai. E Ele também é o nosso mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Quem é Deus? Deus é Pai. Quem é Deus? Deus é o nosso mediador. Nós precisamos eternamente, precisamos constantemente, porque nós somos falhos, nós somos um sopro de vida. E aqui remete ao Calvário, meu irmão, remete ao sacrifício de Jesus. O próprio Deus se fez carne, veio e pagou o preço em nosso lugar. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque nós não temos condições. É a mesma coisa que você querer pagar uma dívida se você está em uma dívida maior. É a mesma coisa, vamos supor, você chegar numa loja em que você está devendo naquela loja e chegar lá e falar assim: olha, eu vim pagar a dívida de um amigo meu. Fala, mas então pague primeiro a sua, depois você vai pagar do outro. Ou você vai pagar as duas. E é isso que o Senhor fez por nós, é isso que Davi reconhece, é isso que Deus espera de nós, que a gente venha reconhecer que nós precisamos dessa mediação. Amém, meus irmãos? O sacrifício foi feito em nosso lugar. Quem é Deus? O mediador. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus, porque aqui nós somos peregrinos, porque aqui tudo é passageiro. 80 anos, 90, não sei, quem chega aí a mais está em lucro, como diz a palavra. Mas mais ou menos, não vem ao caso. Tudo isso é uma partícula de areia no meio de toda uma praia. É somente uma pedrinha de areia. E muitas vezes nós perdemos tempo com relação a coisas pequenas, esquecendo do nosso Deus, que é grandioso, e que Ele fez isso por nós. Amém, meus irmãos? Vamos lá, continuando. Quem é Deus? Versículo 16. Ele continua falando: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Aqui finaliza a questão da mediação, meu irmão. Tudo isso que nós preparamos, Davi está falando, isso tudo remete à cruz do Calvário, tudo isso remete ao que Jesus fez. Ele está falando: olha, tudo isso que nós fizemos, foi o Senhor que preparou para nós. Amém, meus irmãos? É claro que ele está falando do natural, ele está falando ali do templo, ele está falando daquela construção, mas nós estamos falando de algo espiritual, do sobrenatural.
Então quem é Deus? Deus é Pai, Criador, que tem o domínio, que controla todas as coisas. E o nosso Deus também preparou para que nós estivéssemos com Ele. Amém, meus irmãos? Ele age de um lado, Ele age do outro, Ele faz aqui, Ele faz ali. Então se perguntarem para você, nós como igreja, meu irmão, nós precisamos ter isso como essência. E nós precisamos ter convicção de quem é Deus. Não adianta você ficar com teologias, com sofismas, pior ainda. Ficar aí pensando e dialogando, meditando. Ai, Deus para mim é as pedras, os pássaros. Realmente, né? Ele criou tudo isso, mas Ele não é isso. Amém, meus irmãos? Ai, porque Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, mas Ele não aceita todos os lugares. Amém, meus irmãos? Porque há uma mediação. Ele preparou algo especial para nós. Na bênção. E o terceiro ponto, na oração de Davi, quem é Deus? Agora vem um terceiro ponto que é excelente para todos nós. Então fala assim, o meu Deus é Pai. Meu Deus é mediador. Amém, meus irmãos? Agora vem o terceiro ponto, que é importantíssimo também. Versículo 17. Bem sei eu, meu Deus, que tu sondas os corações e que te agradas da integridade. Eu também, na integridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. E aqui ele começa a mostrar o terceiro ponto de quem é Deus. O nosso Deus, Ele sonda os nossos corações. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, Ele não se engana com aparências. O nosso Deus, Ele não é levado por modo de falar. O nosso Deus, Ele sonda o coração, a integridade do coração. Ele sabe o que está passando aqui dentro de cada um de vocês, meu irmão. Por quê? Porque o nosso Deus é Espírito. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, Ele deixou muito bem claro, remetendo novamente à cruz, antes de fazer a mediação, o próprio Senhor, feito homem, falou, olha, eu não vos deixarei órfãos, estarei convosco, até a consumação dos séculos. Então quando questionarem quem é Deus, o nosso Deus é Pai, tem o controle de tudo. Lembrando agora, fazendo uma comparação do controle de tudo. É como, fazer uma comparação humana, tá? Para a gente entender. É como dirigir um carro, tá? Deus, Ele fez o carro, Ele dirige o carro. Com uma mão ele troca a marcha, com outra mão ele está segurando o volante, com um pé acelera, com o outro, né, ele desembreia, embreia e etc. Ou seja, Ele criou, Ele formou, Ele conduz porque é o mediador, e Ele está no controle de tudo. Amém, meus irmãos? E Ele conhece esse carro, essa máquina. Ele conhece essa máquina que é você. Ele conhece essa máquina que sou eu, porque Ele criou e Ele formou. Quem é Deus? É aquele que esquadrinha os nossos corações, é aquele que sabe lá no íntimo, Ele sabe o que está acontecendo, mesmo que a gente tente enganar. Muitas vezes nós queremos enganar Deus. Não precisa às vezes rir se você está precisando chorar, e Deus falando, não chora meu filho, eu sei, eu conheço, eu estou aí, eu sei. Amém, meus irmãos? Porque Ele é Espírito, Ele conhece, Ele sabe o nosso coração, Ele esquadrinha. Eu não posso saber, o outro não pode saber, mas Ele sabe. Amém? Esse Deus que esquadrinha é o que Davi falou aqui. Olha, eu dei ofertas. O Senhor sabe a integridade do meu coração. Não só meu, como de todos esses que deram. Fazendo essa comparação, Davi falando. Porque ele reconheceu que Deus é Criador. Ele reconheceu que Deus é mediador. Ele reconheceu que Deus é Espírito e esquadrinha os corações. E tem uma coisa boa com relação a esse terceiro ponto. Maravilhosa. Continuando aqui o próximo versículo. Versículo 18. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque, Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e esses pensamentos, encaminha o seu coração para ti. Amém? Esse Deus que é Espírito, conhece o nosso coração, esquadrinha, Ele sabe muito bem, mas Ele nos dá liberdade, meu irmão.
de pedir, de clamar. Amém, meus irmãos? Ele dá liberdade, Ele quer ouvir a sua voz, a minha voz. Ele não é da teologia, Davi aqui, ele reconhece Deus, ele sabia. Ele não é da teologia do determinismo, ele não é da teologia do fatalismo, ele não é dessas teologias aí não, meu irmão. Ele é da teologia simples e pura, de que Deus é Espírito, e Ele está no meu íntimo, Ele conhece o meu coração, e Ele está aguardando ver, ouvir eu falar, pedir, clamar. Clama, e eu te responderei. Bate que eu vou abrir. Você crê nisso, meu irmão? Fala assim: o meu Deus continua o mesmo. Amém, meus irmãos? Ele não mudou, é o mesmo Deus. Então Ele espera isso. Ai, mas Ele é todo onipotente. Sim, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Isso são os atributos principais de Deus, como todos os demais atributos que Ele tem. Mas Ele aguarda, Ele espera ouvir o nosso pedido. E esse mesmo Espírito nos auxilia. E aqui nós vemos Davi fazendo um pedido, clamando, tá certo? Ele faz agora um pedido pelo povo, por todos aqueles. Ele fala: não deixa se desviar, não deixa esse coração desviar. Ele está fazendo o quê? Intercedendo, meu irmão. Amém? Fala assim: eu posso pedir. Vocês estão acordados, gente? Fala assim: eu posso pedir para todos que estão à minha volta. Aqueles que você conhece, aqueles que você não conhece, meu irmão. Você pode pedir, sim, você pode clamar. E ele está falando aqui, olha, é o seguinte: por quê? Por causa desse Espírito. Porque Deus é Espírito, habita no seu coração, e Ele te capacita, Ele faz. E mesmo quando você não sabe o que pedir, Ele vem com gemidos inexprimíveis. Amém, meus irmãos? Tem hora que a gente não sabe nem o que pedir mais, e Ele vem com gemidos inexprimíveis, porque Ele é Deus. Quem é Deus? Deus é Pai, Deus é mediador, Deus é Espírito. Deus está conosco, e Ele tem o maior prazer em ouvir o nosso pedido. Ele nos capacita para isso. Ele vem em nosso favor. E quando fala, olha, Ele intercedeu pelo povo, não deixa o coração desviar, não deixa, encaminha o coração. Davi sabia que ele estava no controle. Davi sabia que esse Deus, Ele tem o controle de tudo. E nós podemos sim pedir por aquele que você vê que está assim ou aquele, você nem sabe se está ou não está. Eu vou pedir e Deus vai atender, porque Ele é Espírito. E quando fala de coração, meu irmão, quero dizer o seguinte: vai muito além. Não pensa em coração somente em sentimentos. Nós, seres humanos, nós colocamos a questão do coração como sentimento. Não, coração não é sentimento, coração é existência. Coração é centro do nosso caráter. Coração mostra toda a nossa existência, todo o nosso ser, o nosso caráter transformado, mudado. Vida de Deus em nós. Amém? Por isso que ele falou, olha, intercede, pode pedir. E ele entendeu, Davi entendeu. E eu quero que todos nós venhamos a entender. Quando perguntarem para você quem é Deus, Deus é Pai, Criador, tem o controle, fez tudo, e não deixou ao léu, Ele está no controle de tudo. Esse Deus faz uma ligação entre eu e Ele, e temos ali uma comunhão, porque Ele fez isso por nós. Esse Deus, Ele esquadrinha o meu coração, e eu também posso interceder, pedir e clamar, porque Ele vem em meu auxílio, e Ele é o meu consolador. Amém? Então pede para os outros, só para os outros? Não. Também pela sua família, versículo 19, olha só, quem é Deus? Ele pede então, no versículo 18, pede por todo o povo de Israel. E no versículo 19, e a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os meus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, para fazer todas as coisas e para edificar o palácio para a qual providenciei. Amém, meus irmãos? Então ele sabia que esse Deus, que é Espírito também, Ele podia saber que esquadrinhava o seu coração. Ele sabia que ele podia pedir para o povo que estava com ele. E ele sabia que podia pedir para o seu filho, para a sua descendência, para a sua casa, para a sua família. Amém, meus irmãos? Quem é Deus? Deus é aquele que eu posso pedir para toda a minha casa, minha família, para aqueles que estão comigo, e declarar, olha, não deixa, não permita desviar o seu coração dos estatutos, dos mandamentos, das ordenanças, daquilo que Deus tem. Amém, meus irmãos? Quem tem filhos aí, levanta a mão. Você pode e você deve usar desse benefício de Deus na sua vida.
e declarar: o meu filho é uma bênção, a minha filha é uma bênção. Mesmo que o seu filho hoje não esteja talvez em casa, ou isso ou aquilo, ou esteja passando por isso ou aquilo. Às vezes problema físico, mas você pode pedir. Não é determinar. Não é determinismo. Não é botar a mão, eu declaro. Não vai declarar nada. Nós vamos pedir, porque Ele é Deus. E aí sim, reconhecendo da mesma maneira que Davi reconheceu, podemos fazer a oração que aquele homem fez: Senhor, tem misericórdia de mim. Amém, meus irmãos? Fala assim: reconhecer, saber quem é Deus, reflete quem sou eu. Amém, meus irmãos? E tem gente achando que é o contrário, que eu sou Deus e ele é servo. A coisa está tão deturpada que mesmo no meio da igreja as coisas estão todas torcidas, deturpadas. Eu determino, eu falo, eu dou ordem para Deus. Não, meu irmão, nós não damos ordem para Deus. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus, nós reconhecemos a grandeza de Deus. Amém, meus irmãos? E isso muitas vezes é porque nós carregamos essas falhas de caráter hoje em dia. A gente vê muita criança dando ordens para o pai. E dá ordem de maneira assim, cara lavada. Eu levei um susto uma vez, que uma criança pequena, falando para o pai que não queria aquele carro, porque aquele carro era pequeno, que queria um carro grandão. Aí o pai ficou meio assim na minha frente: coitadinha, é que ela gosta de carro grande. Eu falei: gosta. Bom, se ele podia ou não podia, mas eu quero dizer o seguinte: passou uma semana, ele estava com outro carro. Eu falei: misericórdia. Quer dizer que a criança determina que carro que o pai vai ter? A criança determina o que vai acontecer em casa? E isso muitas vezes, meus irmãos, está tão natural, infelizmente, no nosso meio, que daí nós trazemos isso para diante de Deus. E queremos dar ordens para Deus. Não. Nós reconhecemos que Deus é Pai, Senhor, poderoso, Criador, eterno, imutável. Amém, meus irmãos? E que nós necessitamos de um mediador, porque senão não poderíamos nem chegar na sua presença. E que Jesus fez isso por nós, o sacrifício, aquilo que tinha que ser feito, Ele fez. E que nós temos um Espírito que nos auxilia, nos capacita, esquadrinha os nossos corações, sabe o que está aqui dentro e se alegra em atender os anseios do nosso coração. Você crê nisso? Amém? Então fica em pé. Como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos ter na íntegra, nós precisamos com certeza e com convicção saber quem é Deus. Amém, meus irmãos? Você tem essa convicção? Se não tem, nós vamos orar para que venha a ter, todos nós. Porque a igreja, nós, corpo de Cristo, nós temos esse chamado de apresentar a salvação, apresentar esse Deus para muitos que estão aí fora. E se nem nós sabemos, como que vamos apresentar? E se vem o questionamento: quem é Deus para você? Ele é grandão, é barbudo, com a barba branca. Porque ele é sentado nas nuvens. Porque ele come flor e tem anjinho abanando ele. Não, meu irmão. Quem é Deus? Deus é Pai. Deus é mediador. Deus é consolador. Amém, meus irmãos? E que isso tudo possa cair no nosso coração e termos plena convicção desse Deus a quem nós servimos, em nome de Jesus. Amém? Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai,